Boa noite a todas e a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em todas as nossas existências. Queremos aqui agradecer ao convite, por mais esta oportunidade de estar aqui trabalhando na Seara do Cristo e, mais uma vez, desejando uma boa noite a todas e a todos que ora nos assiste, que nos escuta. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus seja uma constante em toda a nossa existência. Como tema da noite de hoje, lá do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Vamos falar um pouco sobre quem são os trabalhadores da última hora. E com o subtítulo Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Quem serão os últimos e quem serão os primeiros? A gente vai ler um pouco e a gente vai destrinchar o que o Evangelho nos traz na noite do estudo de hoje. Os últimos serão os primeiros. Os obreiros da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Eis aí a questão. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Nós não estamos aqui na Terra só para nos divertirmos, só para o lazer, só para comer, só para dormir. Estamos aqui com o propósito de evoluirmos. Creiam ou não creiam, mas a Terra é uma passagem. Mas, independente de credo religioso, estamos aqui com um propósito de evoluirmos todos juntos nesta Seara do Cristo. Lemos um trechozinho do início do capítulo, nossos irmãos estão adentrando agora na nossa live, mas vamos fazer uma prece. E vamos pedir a Jesus que abençoe esse nosso momento de estudo e que com as vibrações de todos vocês que ora nos assistem, nos escutam, que o nosso trabalho seja transcorrido na mais pura, divina e santa paz. Oremos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos unidos e reunidos nesta live, junto a Ti e aos Teus prepostos, nossos anjos guardiões, guias protetores, Maria Santíssima, Flor pura de Jericó, aos mentores da casa o qual fazemos parte, e a tantos outros espíritos abnegados do bem, que ora nos assiste e que ora nos assistiu durante os estudos, que nos preparamos para este trabalho de amor e caridade. E com a Tua permissão, amado Mestre Jesus, possamos dar por iniciado na Tua santa, bendita e doce paz. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Aí mais uma vez eu vou ler aqui, porque quando iniciamos, tinha poucas pessoas na sala, e vamos reler aqui o início do tema. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. O que o Evangelho quer dizer com isso? Como falamos inicialmente, não estamos na Terra por acaso. Reencarnar é muito difícil. E conseguimos essa grandiosíssima oportunidade de, junto a Jesus, de conhecer a Jesus, nesta parábola da vinha, que está no item 1, mas o nosso trabalho é o item 2 e 3, que Jesus convida os trabalhadores para semear o seu Evangelho. E aqui estamos. O mais importante é ser bom, é praticar o bem. Defeito todos nós temos, mas o que nos importa são as virtudes. Como diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que faz por onde domar as suas más inclinações.
O importante é que a cada dia sejamos criaturas melhores, que sejamos homens de bem e mulheres de bem. Fazer o bem sem olhar a quem, que é o mais importante. Então todos nós viemos com um propósito de trabalhar na seara do Cristo. A cada um segundo as suas obras. E essa obra é o que nós iremos fazer de bom aqui na terra. Por isso que Jesus diz: vindes benditos de meu Pai para o reino que por ti foi preparado. Então iremos para um lugar conforme estamos preparando aqui na terra. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se estamos aqui com um propósito e se aqui buscamos uma vocação, muitas das vezes já o trouxemos de outras encarnações, e aqui estamos para servir uns aos outros. Se trabalhamos com o público, devemos doar o melhor, independente de seja o serviço público ou privado. Quando vamos a uma farmácia, uma panificadora, um supermercado, gostamos de ser bem atendido até nas igrejas. E por que nós também não atendermos bem aos nossos irmãos, sermos criaturas boas? Porque é tão gostoso quando a gente é bem atendido, que a gente já fica com vontade de retornar àquele lugar. Eu, por exemplo, gosto muito de ir nos lugares onde sou bem atendido e também faço por onde atender bem as pessoas. Sabemos que não é fácil, porque às vezes, se nós não estivermos em vigília e em orações, podemos também perder a paciência, como já aconteceu, de perder a paciência porque tratamos bem as pessoas e elas nos dão patadas. Porque eu trabalho no serviço público municipal e sei muito bem o que é isso. E trabalho numa recepção de uma unidade de saúde, imagine vocês. Como trabalho na vida privada com pacientes. Também trabalho com o público, atendendo ali os meus pacientes. E daí o nome já diz, paciente, paciência. Então, cada um de vocês que ora nos escutam tem um propósito aqui na Terra. Se já aposentado, busca outra coisa para fazer. Cada um tem a sua vocação, a sua função. E esse trabalho é digno, não importa se gari, se professor, se médico, se advogado, e etc, 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 não importa. O que importa é exercermos a nossa profissão com a maior honestidade possível, com a maior seriedade, tratando bem as pessoas. E mantendo a oração e a vigília para que não percamos a paciência com o nosso próximo. Porque Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E os trabalhadores da última hora somos todos nós, independente de credos religiosos. Aqui falamos para os espíritas, em especial. Então, os espíritas têm muito mais assim, entendimento e obrigações será muito mais cobrado, porque muito será cobrado aquele que muito se doou. É uma pura verdade. Então, o Divino Mestre Jesus, ele nos dá a oportunidade de virmos à vinha, de estarmos aqui na Terra, unidos e reunidos, para evoluirmos a cada dia. E o Espírito Constantino, ele vai nos dizer o seguinte. Eu vou resumir aqui a leitura do Evangelho. Nas Instruções dos Espíritos. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse. Comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. E muitas das vezes trabalhamos 6, 8, 12 horas e achamos muito. 12 tudo bem, mas 4, 6 horas por dia e já fica no ambiente de trabalho impaciente, louco para poder largar. Quando nós não entendemos o propósito da vida. E tantos que trabalham mais de 15 horas, às vezes 24 horas. Hoje é 18 de outubro, dia do médico. Quantos médicos trabalham 24 horas? Os médicos responsáveis. Os médicos que têm realmente a vocação de ser médico. No plantão 24 horas à disposição dos pacientes, dos irmãos que ali vão comparecer, buscando a necessidade de um atendimento.
E ele diz aqui que devemos ser gratos se trabalhamos na madrugada e emendamos ao escurecer. Imaginemos nós, tantos trabalham 6 horas por dia, 2, 3 vezes por semana, não importa o salário. O que vai importar é o salário da oportunidade da encarnação, da presente existência. É o salário que Jesus fala. É o salário do amor, o salário da compaixão, do servir ao próximo. Muitas das vezes, inclusive eu, como vocês, reclamamos pelos nossos salários. Eu trabalho tanto e ganho menos do que fulano que não faz nada e ganha tanto. Mas fulano que não faz nada, é ocioso, é preguiçoso, ele vai prestar conta do seu salário. O salário moral, o salário físico, esse financeiro. Mas só Deus cabe nos julgar. Mas o que importa é a moral cristã, é os esforços que nós fazemos, como já dissemos, como dizia Kardec. O que mais importa é nos esforçarmos a cada dia para sermos boas criaturas. É o que é mais importante. Então vamos continuar aqui. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha. E nós estamos aqui. Já fomos chamados e já atendemos o pedido. Será que estamos fazendo jus a essa oportunidade, talvez única, talvez ímpar? Depois a gente vai explicar o porquê, talvez único ou ímpar. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamavam para a sua vinha sem que aceitasses o convite? Eis chegado, agora, o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareçam, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constitui para vós a eternidade. Quantos e quantos espíritos agora, neste exato momento, desejando na erraticidade a oportunidade da encarnação, para voltar aqui à Terra e para melhorar-se e arrependidos daquilo que não fizeram. É o que vai acontecer com muitos de nós, quando deixarmos este corpo físico, este cárcere, esta prisão momentânea, que é um cárcere. Quando somos felizes e vivemos bem no amor, quando praticamos a verdadeira caridade, o amor em excelência, o amor em sua essência, quando retornamos à casa, com C maiúsculo, a casa espiritual, como já dissemos e vamos repetir, a cada um segundo as suas obras, vindes bendito de meu Pai para o reino que por ti foi preparado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. A cada um, segundo as tuas obras. Então, que as nossas obras possam ser as melhores, com muito esforço, porque não é fácil evoluir. Não é fácil ser cristão. Não é fácil viver em família, não é fácil viver em sociedade, em trabalho, como transeuntes. Na rua tudo bem, no trabalho, mas em casa e família é o cadinho onde os espíritos encontram-se, se reencontram para o perdão, para o aperfeiçoamento moral e espiritual. E este é o verdadeiro trabalho, o salário. E o salário é a paciência, é a resignação, é a resiliência. Esse sim é o salário que Jesus está falando na parábola da vinha. Quando ele inicia dizendo aqui, só um trechozinho para a gente recordar. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eis aí a questão, a palavra-chave. A família. O melhor é viver em família. Como já dissemos, não ser fácil. Mas é nela que temos a chance, a oportunidade de estarmos unidos e reunidos. E agradecendo por esse momento ímpar, esse momento agradável. Não só aqui agora, como estamos unidos, reunidos nesta live.
mas agradecendo ao Mestre Jesus, que é o mestre, modelo e guia para toda a humanidade. Como falou Constantino aqui no século passado, em Bordeaux, 1863, quando ele diz que deixemos de ser preguiçosos e ociosos, porque a ociosidade ela nos atrasará a presente existência. Muitos querem receber sem trabalhar. Quantos, sem julgar aqui a quem? Mas quantos querem oportunidade fácil? Mas ao voltar para casa com C maiúsculo, o arrependimento, o véu, vai cair a máscara e iremos nos arrepender de tudo aquilo de bom que tivemos a oportunidade e não fizemos. Nós somos tão ingratos que muitas das vezes pedimos mais do que agradecemos. E recebemos muito mais do que merecemos, muitas das vezes. E às vezes falamos que quanto mais oramos, mais assombrações aparecem. E não é uma verdade. Poderíamos estar sofrendo muitíssimo mais. Mas o Mestre Jesus, com seus prepostos, tem nos assistido. O planeta, sob a égide de Jesus, o nosso governador. Nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o título de um livro espírita psicografado pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier, que continua trabalhando na espiritualidade como todos os outros espíritos. Felizmente a gente diz todos os outros, mas nem todos. Muitos ainda estão ansiosos na espiritualidade, porque achamos muitas das vezes que, não vou dizer achamos, muitos acham, assim corrigindo, que morreu acabou, quando não na espiritualidade vai dormir no Senhor. E Jesus não dorme, ele deixou bem claro no seu Evangelho. Ele e o Pai trabalham. Se Jesus e o Pai trabalham, ele vai deixar-nos ociosos na espiritualidade, não faz sentido, porque eles são a perfeição. Eu e o Pai somos um. Jesus o nosso Pai, Jesus o nosso irmão, Deus o nosso Pai, Jesus o nosso irmão. E Jesus, como nosso maior irmão, trabalha na vinha de Deus e é o governador da terra. E Ismael é o guia espiritual do nosso Brasil e trabalha junto com a pleiade de espíritos iluminados, que já estão na veste nupcial, como fala a própria Bíblia, da veste nupcial, o espírito limpo, perfeito, como todos nós teremos a oportunidade um dia de vestirmos esta veste nupcial. E ela veio para todos, porque Jesus oferece a todos. Jesus não faz distinção de pessoas. Nós aqui fazemos, mas Jesus não faz. Jesus olha a todos com o mesmo olhar, com o mesmo carinho, com a mesma compaixão. E nós é que não percebemos isso. Muitas das vezes julgamos só ao olhar para o nosso próximo. Julgamos pelo olhar. E não deveríamos. E quando somos julgados, não gostamos, nos melindramos. Por quê? Fazer aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Então, se queremos que os outros nos façam bem, façamos nós, como dissemos no início. Quem não gosta de ser bem atendido quando vai a um estabelecimento comercial? E muitas das vezes até voltamos e gostamos porque naquele estabelecimento somos bem atendidos. Coisa melhor do que um professor tratar bem o seu alunado, ou vice-versa. Mas uma vez que tratamos bem ao próximo, não esperamos que ele também nos trate com a mesma moeda, da mesma forma. Porque Jesus lhe dá e não olhas a quem. E não esperemos dos outros, façamos nós a nossa parte. Mas eu sempre ressalto. Não é fácil, mas é possível. Daí essa misericórdia divina de Jesus trazer a terceira revelação bíblica, quando ele disse que ia para o Pai, mas não nos deixaríamos órfãos. Que enviaria um outro Consolador que vos falaria tudo isso e muito mais em meu nome, o Espírito da Verdade. Daí tiveram as oportunidades na Terra, como estamos tendo agora, nós que somos os trabalhadores da última hora.
trabalhadores da seara do Senhor da primeira hora. Quem foram os trabalhadores da primeira hora de Deus e de Jesus como governador da terra? Os profetas, Isaías, entre outros tantos profetas. Moisés, que foi um grandiosíssimo profeta. Quem mais? Os apóstolos do Cristo, os trabalhadores também. Quem mais? Os mártires, aqueles que foram martirizados também são os trabalhadores do Cristo. Quem mais? Os trabalhadores, os sábios e os filósofos, vou citar aqui o nome de 3, mas tem tantos outros, que eu vou até exagerar no bom sentido, com carinho em vou citar muito mais. Sócrates, Platão, Aristóteles também, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aqui tão pertinho de nós, brasileira, nossa querida irmã Dulce, que está na pátria espiritual trabalhando. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Martin Luther King Jr., pastor protestante norte-americano, de cor negra, nosso irmão, que independe de cor de pele. Que ora estamos aqui na cor parda, ora estamos na cor branca, na cor negra, e assim sucessivamente. E tantos outros mártires, como Gandhi, Mahatma Gandhi, como Confúcio, e tantos outros, que foram os trabalhadores do Cristo. O Buda, independente do credo, mas como já dissemos e repetimos, os trabalhadores da última hora têm que ser os bons trabalhadores, bons servos do Senhor. Porque o que salva é ser bom. Ser cristão é ser bom. O título religioso não faz jus. Porque o que importa é ser espírita, ou ser católico, ou ser protestante, ou ser um bandista, ou de outras matrizes de religiões africanas, e não ser bom. O que importa é eu estar carregando o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, e não estar me esforçando para praticar aquilo que lá está. Porque o que mais vai valer na espiritualidade ao retornarmos serão as nossas virtudes. Porque, infelizmente, o que ainda impera no nosso planeta é o egoísmo e o orgulho. Ainda é a chaga da humanidade. Mas um dia chegaremos lá. Todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia vestiremos a veste nupcial, como promete Jesus. E é um fato. Porque um dia tem 24 horas aqui na Terra, mas na eternidade 24 horas é 1000 anos. Hoje eu posso estar aqui na condição de adolescente, desencarnar, voltar para casa, a casa que prometeu Jesus, que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Ele já provou que não existe o inferno. Que todos serão amparados e que todos terão oportunidade de redimir-se. Porque se o céu existisse, meus irmãos, não caberia mais espíritos. Creiam nisso e raciocinem junto comigo. Se o céu existisse de fato como se é mal pregado, como se prega erroneamente, não caberia mais ninguém. Porque somos 8 bilhões de encarnados aqui na Terra. A Terra hoje tem 8 bilhões, já passando um pouquinho. E ninguém é perfeito a não ser Jesus. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual o espírito mais perfeito, se não me engano, a pergunta 621 é 625 do Livro dos Espíritos. Qual o guia mais perfeito, o modelo mais perfeito, eu vou falar assim dentro da minha fala, que eu estou sem o Livro dos Espíritos aqui por perto. Qual o modelo que poderíamos seguir aqui na Terra? Ele pergunta aos espíritos. E os espíritos responderam, vede Jesus. Então Jesus é o guia, é o mestre, é o modelo para toda a humanidade. E aí está Jesus como nosso modelo e guia. E nos dando a oportunidade para esta vinha, que ora estamos encarnados e jogando fora as oportunidades. Pois sabemos que o momento é chegado. E se nós não evoluirmos, não aproveitarmos a presente encarnação, talvez não tenhamos mais a oportunidade de retornar aqui à Terra. Lembra que no início eu falava que depois eu destrincharia, falaria mais a respeito?
Os tempos são chegados. Todos têm pregado isso, inclusive nossos irmãos católicos e evangélicos. Só que a doutrina espírita, ela prega de sua forma como a terceira revelação bíblica prometida por Jesus. Jesus disse: eu não vim trazer nada de novo abaixo do sol. Mas ele mandou os Espíritos para nos esclarecer, os Espíritos Santos, para nos trazer lições, para nos falar da boa nova na nova visão, mesmo revivendo quando Jesus aqui esteve, de tudo o que ele falou, como ele dissera a Nicodemos. Nicodemos, eu vos falo das coisas da terra e vós não compreendeis. Quanto mais eu vos falasse das coisas de meu Pai. Imagine. Mas não te preocupa, Nicodemos. O Pai enviará um outro Consolador que vos falará tudo isso que eu vos falo, Nicodemos, e muito mais. Está aí a terceira revelação bíblica, que é o Espiritismo. O Espírito da verdade. Falando do céu, falando da sua grandeza, do mundo espiritual. Que o céu não é esse que nós olhamos agora aí fora, quem está na rua, quem está no seu terraço, quem está na sua varanda. O céu é uma imensidão. Como já dissemos, a casa de meu Pai há muitas moradas. E são hoje bilhões e bilhões de galáxias, de planetas. Antes só conhecíamos 7, 8, 9. Hoje é incontável as moradas celestiais. Então, Jesus promete que não ficaremos a sós, que não nos deixará órfãos, que estará conosco até o confim dos tempos. Então, que possamos aproveitar essa grandiosíssima oportunidade da última hora. Porque lá, no finalzinho do item 1, ele vai dizer assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e pouco os escolhidos. Muitos são chamados e pouco os escolhidos. E todos nós estamos sendo convidados para esta vinha, somos escolhidos, porque Jesus não faz acepção de pessoa, que dirá Deus, o nosso Pai, e não estamos agarrando a oportunidade, aproveitando-a, esforçando-nos para sermos criaturas melhores. Mas um dia chegaremos lá. Tenhamos paciência. O repouso me é agradável, porque o repouso também se faz necessário. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Já pensou que ociosidade, que preguiça? Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Muitas das vezes criticamos os nossos irmãos, os nossos patrões, os nossos chefes. Mas só eles sabem o que estão também ali a passar. E se estão trabalhando por amor e com amor à causa, seja lá em qual posição social, como já dissemos, seja um gari, seja uma costureira, um costureiro, seja um padeiro, seja um delegado, seja um médico, seja um recepcionista, seja qualquer profissão for. Que o que importa não é o salário físico, esse da terra, que esse vai ficar. Não levaremos a nossa conta bancária. Ela ficará aí gordinha ou magrinha. Não levaremos o nosso corpo físico, que do pó veio, do pó voltará. Nem a urna vai caber, e não cabe, mal cabe o nosso corpo, após despojarmos ali o que não mais nos interessa. Ali só o respeito pelos restos mortais, que estamos próximos aí, o finado, dia 2 de novembro. E ali vai ficar junto às lavas das moscas, dos mosquitos que ali pousarão. E como se diz no dito popular, caixão não tem gaveta. O que vai importar é o que vai no nosso HD perispiritual, que hoje estamos alma. Eu aqui estou alma falando com vocês, de alma para alma e de alma para espíritos. Não estou aqui só, estou aqui no meu quarto, no meu recanto,
na minha reclusão. Vocês estão aí também nos seus quartos, nas suas salas, etc., cozinha. Mas não estamos a sós. Somos vigiados por uma nuvem de testemunha, como fala Paulo lá na Bíblia. Achamos muitas das vezes que fazemos as coisas e ninguém percebe. Digo isso para mim, primeiramente. Se eu faço as coisas erradas, se eu não estou fazendo jus como trabalhador da última hora, mas a legião de espírito está me assistindo, isso os bons e os maus espíritos. Como chamam-se de demônios por aí. Demônios seriam aqueles espíritos que não querem melhorar-se, que deixou o corpo físico, voltou para casa e para o lugar que ele preparou de tormento. E a Bíblia não mente quando diz que realmente é lugar de tormento. Inferno não. Inferno foi que fora criado, mas não é assim. Não é um inferno eterno. Seria uma injustiça de Deus dizer que inferno existe. Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus que pregam por aí, que castiga, que condena, que não perdoa. Já vem Jesus dizendo que meu bom não sou eu, bom é meu Pai que está nos céus. Se Jesus é bom, bondoso, que dirá Deus, o nosso Pai? Bom não sou eu, bom é o meu Pai. E olha que Jesus é boníssimo. Imaginemos a Deus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Colheremos aquilo que plantamos. Todos nós passamos por aquilo que merecemos. E o espírita será muito mais cobrado, porque ele acredita nisso. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu semear rosas, eu colherei rosas, e as rosas são belíssimas. Se vocês virem como é na China a rosa é tratada com tanto carinho, até chá se toma de rosa. Ainda tenho aqui, não fazendo inveja a vocês, os botões de rosas que eu trouxe da China de 2 anos atrás, está ali na geladeira guardados. E tomo chá de rosas, como trouxe a essência das rosas para tomar tanto na água, passar nos pulsos, pulverizar como essência no ambiente. E ela vem dos espinhos. Dentre os espinhos nasce aquela beleza de várias colorações. E nós somos rosas, independente da cor. E ora, infelizmente, somos espinhos. Mas os espinhos estão ali para proteger a beleza das rosas, e nós não percebemos. Deixa a rosa, deixa as flores ali para enfeitar o nosso jardim, para enfeitar o nosso planeta. E que nós brilhemos, como disse Jesus, brilhe a vossa luz. Sejamos luzes, meus irmãos. Quando somos verdadeiros espíritas, quando exercemos o papel de trabalhadores da última hora, que não importa, eu ora estou aqui falando para vocês como espírita. Mas não importa se meu irmão é católico, evangélico, protestante, mas ele pode galgar um mundo melhor do que eu na espiritualidade, na casa do Pai. Ou um irmão espírita que conheceu a doutrina há um mês atrás e ele tem muito mais conhecimento, mais dedicações e se aperfeiçoar-se muito mais rápido do que eu, que já estou há 28 anos na doutrina espírita. Por aí vem a reflexão, e eu vou repetir o exemplo. Estou há 28 anos, mas eu conheço os irmãos que estão há 6 meses, que dedicam-se mais, esforçam-se mais, trabalham-se muito mais. Por isso que o título é Os Trabalhadores da Última Hora. Porque aqui citamos os primeiros trabalhadores, que foram os profetas. Elias, Moisés, tantos outros. Depois citamos outros, os apóstolos. Depois citamos os sábios da humanidade, Sócrates, Platão, Aristóteles. E os últimos somos nós. Lá no capítulo 18 do livro A Gênese, segundo o Espiritismo, a gente vai aprender que os tempos são chegados, a nova geração, no capítulo 18, que os tempos são chegados, que condiz com os trabalhadores da última hora. Então, que sejamos sempre servos, independente da primeira ou da última hora, como ele dá o exemplo do trabalhador. E nós vivemos eternamente no trabalho,
porque já dissemos no início que após deixarmos o corpo físico, iremos trabalhar na espiritualidade e não dormir jamais no Senhor. E tem espírito que dorme, e haverá necessidade de um outro espírito amigo, ou familiar, ou afim, ir lá acordar. Acorda, Mário. E Mário dormindo. Mário deixou o corpo, Mário teve a oportunidade, segundo o Livro dos Espíritos, 90% tem a oportunidade de assistir ao seu funeral. E Mário fica ali meio que num estado de perturbação, mas Mário volta para a casa, a qual ele preparou aqui na Terra, ele semeou, e Mário pega no sono, na espiritualidade. Aí vem o guia espiritual, o anjo de guarda de Mário, ou um familiar, um espírito desconhecido, mais afim de Mário, acorda, Mário. Aí Mário acorda, atônito. Onde eu estou, meu irmão? Estou fazendo aqui? Esses são exemplos que os Espíritos Santos vêm nos trazer nessa terceira revelação que Jesus promete a Nicodemos na Bíblia. E Mário atônito, perturbado. Se Mário tiver realmente sido o trabalhador da última hora, Mário aos poucos vai entender. Aí Mário acorda. Aí olha assim aos lados, não vê a família, ou vem visitar a família, fala, eles não respondem. Mas Mário tinha um conhecimento espírita, talvez Mário lembre de imediato que Mário deixou o corpo físico. Desencarnou. Teve o mérito, a oportunidade na Terra, que é a escola, o cadinho, como falamos. A Terra é um cadinho, a família é um cadinho. E Mário teve a oportunidade de estar convosco aqui na Terra. Aí Mário fica se perguntando, questionando. Mário não queria talvez voltar naquele momento. Ou Mário se voltou por tal patologia, porque infligiu as leis de Deus, e se excedeu talvez em sal, em açúcar, que até o momento não é o meu problema, que não seja. Mas Mário talvez possa ser um suicida, porque ele sabia que não podia beber, fumar bebeu, tomou açúcar porque era diabético, hipertenso, consumiu sal. São exemplos, meu irmão. Estou citando exemplos. Assim pode acontecer com vocês, ou como muitos espíritos que nesse momento agora estão passando por isso. E não sabe o que está ocorrendo. Aí é preciso ser orientado, mas jamais dormir eternamente aguardando a vinda de Jesus. Aguardando sim a oportunidade de reencarnar uma outra vez, se tiver o mérito, porque os tempos são chegados, e talvez não tenhamos mais oportunidade de retornar à Terra. Eu quero retornar. E quero sim voltar para a pátria do Evangelho. E se me for possível, voltar para o Brasil. E se me for possível, reencarnar em Goiânia. Ou assim, o vento sopra onde quer, fazendo a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, ó Deus, como Pai nosso. Assim na terra como nos céus, como nos planos habitados. Mas Mário está se esforçando. E sempre Mário repetindo, não como desculpa, não é fácil. Porque eu sei que para vocês também não é fácil. Ah, falar é bonito, Mário, você não sabe o que eu passo. Mário também passa. Mário também tem suas aflições, suas dores. Mário também tem suas frustrações. Será que vocês não têm? Ficaria muito feliz se vocês não tivessem. Fosse pelo menos só eu. Mas quando eu falo que ninguém vai dormir na erraticidade, onde iremos nos reparar na casa do Pai, como ele prometeu. E Mário lá também terá a oportunidade de melhorar-se. Aí Mário vai ter a oportunidade de voltar para a vinha aqui na Terra. Aí isso é uma grandiosidade. Aí Mário volta, o mesmo espírito em um novo corpo, em uma nova família, junto de espíritos que já viveram juntos. A maioria das famílias são espíritos recalcitrantes, espíritos que se reencontram, como dissemos, o cadinho. Hoje eu estou filho de meus pais, meu pai já voltou para casa. Minha mãe encontra-se entre nós, aos 83 anos. E todos nós teremos o dia de voltar, quem de moço não morre, de velho não escapa. Gostaria muito que ela, e gostaria que ela viva muito com saúde, se for da vontade de Deus. Assim como as mães e os pais de vocês, assim como os irmãos, como os avós. Hoje eu li um texto que falava sobre a casa dos avós, um texto tão longo, até mandei para minha querida irmã Norma. Um texto falando como é gostosa a casa de vovô e de vovó. Que eu já peguei esse texto da minha irmã querida, Tel.
da cidade de São Paulo, que eu acho que está nos assistindo. A Edna já veio por aqui, sua irmãzinha. E a Theo postou e eu peguei, copiei, colei e mandei para minha irmã Norma no WhatsApp. Achei tão gostoso a casa de vovô e de vovó, que eu me emocionei e até chorei, lembrando dos meus avós. Eu não conheci meus avós paternos, conheci minhas avós. Uma morou aqui, neste lugar onde eu vos falo, e a outra aqui do lado, na casa vizinha. Mas era tão gostoso quando ali se reunia as famílias, dia da mãe, vinham os filhos, nora, violão, cantar, uma tia queridíssima, recitar poesia para minha vozinha. Vinha outros e outros netos, bisnetos, cheirar a vovó, cheirar a vovó. E o texto é tão agradabilíssimo que eu logo vou postar, copiando da minha irmãzinha Theo Carvalho, lá de São Paulo. Como é gostoso a casa de vovô e de vovó. E aí os trabalhadores, meus irmãos. Todos nós na família estamos trabalhando. O trabalho não só é lá em Tejocupá, na unidade mista de saúde. O trabalho não só é lá na clínica goiana. O trabalho não só é nas casas espíritas por onde nós passamos e falamos. O trabalho é 24 horas. Até dormindo nós trabalhamos. Estudem a doutrina espírita, que é a terceira revelação bíblica, para entender. Por que sonhamos tanto? Porque nos reencontramos em sonhos com tantos espíritos amigos, quando não em estado de perturbações. Porque vivenciamos aquilo no passado ou estamos vivenciando no presente. Porque não estamos em vigília. Quando deixamos o corpo físico, ora, quando dormimos, ele precisa do descanso, como eu disse aqui, nesse último trecho, parágrafo que nós lemos. O repouso é necessário, mas o trabalho também faz jus. É muito mais precioso e necessário ainda, porque este corpo, que é o cárcere, a prisão do nosso espírito, ele precisa repousar para no dia seguinte estar apto para o trabalho. Agora, viver na ociosidade, na preguiça, sem querer trabalhar, ganhar fácil, quando voltarmos para casa não vai ser fácil. Quando eu falo a casa com C maiúsculo lá, do plano espiritual, o qual nós preparamos, como dissemos no início. Vindes bendito do meu Pai para o reino, para a casa que tu preparou, a cada um segundo as suas obras. Então que possamos estarmos sempre em sintonia com Jesus, porque sem Jesus nós não chegaremos lá, porque Ele é o exemplo maior. Agora, ressaltando, ser cristão é ser bom. É boa criatura, ser nova criatura a cada dia. Não adianta eu me converter às religiões e não me esforçar para ser bom. Porque o que vai contar é as virtudes, é esses esforços. É o que vai somar. Nós levamos duas malas, umas de virtudes e outra de imperfeições. Aqui pesa mais, se a de virtude for mais pesada, graças a Deus, que assim sejam as nossas malas. E se a da imperfeição pesa mais, infelizmente, eu estou até na lista, mas estou me esforçando para que minhas virtudes pesem muito mais do que as imperfeições. Mas, meus irmãos, ser bom é a melhor coisa da vida. Como dissemos também, quando gostamos de ser bem tratados. Então tratamos bem os outros. E o que precisamos muito mais é nos policiarmos para quando o calo arrebentar, a gente não perder a paciência e não destratar o nosso próximo, seja ele consanguíneo ou não. Porque Jesus está a todo momento a nos ajudar. Jesus está a todo momento enviando os seus prepostos. E Jesus quer que nós sejamos vencedores para que possamos chegar lá. A qualidade do trabalho é o que importa. O que importa é a qualidade, não importa a posição que nós ocupamos. O arrependimento da erraticidade que nós já falamos é que vai deixar a nossa consciência perispiritual intranquila. A vergonha moral que iremos passar perante os espíritos, aqueles que tanto nos amam e tanto nos ajudam.
quando cai a máscara das oportunidades boas que jogamos fora. O trabalho dignifica o homem, e é uma verdade. Para quem entrou agora à sala, estamos falando dos trabalhadores da última hora, que não importa o trabalho que ocupemos aqui na Terra, a cada um segundo as suas obras. Se estamos naquele trabalho, naquela função, é porque precisamos e muitas das vezes pedimos na espiritualidade para passar por isso. Para você ver. Muitas das vezes, fulano está na profissão qual mereceu, qual ele até pediu, exigiu que a espiritualidade o consentisse sobre a permissão de Deus e de Jesus. Aí chega aqui e esquece. Eu não queria ser isso, ser aquilo, eu não queria ser policial, eu não queria ser advogado, eu não queria ser enfermeiro, médico. E se eu optei a ser tal, a ter tal profissão e não estou fazendo jus, muito será me cobrado. Porque a maioria das profissões hoje, meus irmãos, estão sendo desvirtuadas. A maioria, sem citar aqui quais. Quando eu falo, vocês refletem, mas sem querer julgar. Porque se você ocupa uma posição, vou citar só alguns exemplos na política, por exemplo, eles também têm suas aflições, mas eles assumiram compromisso com a população. E não fazendo jus no papel de vereador, de prefeito, de governador, de deputado federal, de senadores, de presidente. É de ter compaixão quando esses espíritos retornarem para casa. Assim como qualquer outro irmão de qualquer outra profissão. Porque o político é um servidor público, igual a mim, igual a vocês, que nos escutam e nos assistem. Porque qualquer profissão é digna, independente do salário. E se Mário hoje ganha pouco é porque ele merece. E aqueles que ganham muito e não faz jus, muito será muito mais cobrado. E aqueles que ganham muito sem fazer nada, estes é que sofrerão muito mais. É que teremos de fato de usar da compaixão. Jesus pede que usemos da compaixão com os nossos irmãos carcereiros, aprisionados, que dirá com esses outros. Como já usei o exemplo, que aqui é um cárcere, aqui. É a prisão do meu espírito Mário. E Jesus pede que a gente tenha compaixão com o carcereiro, aquele nosso irmão que infligiu a lei da terra e de Deus está ali cumprindo a sua prisão. Seja lá 1 ano, 2, 3, ou meses, ou 30, 40 anos, Jesus pede para termos compaixão com os cárceres, com nossos irmãos que infligiram, que mataram, que estupraram. Que dirá conosco. Independe, mas eu só exemplifiquei que Jesus pede que amemos os nossos inimigos e que amemos os aprisionados, os carcereiros, os que mataram, os que furtaram, os que estupraram. Imaginemos aqui o exemplo do Papa João Paulo II, quando foi à prisão, beijar a mão, eu creio, não lembro se os pés, acho que a mão, e perdoou aquele carcereiro que tentou assassiná-lo. Será que Mário está nessas condições de receber um atentado e ir ao cárcere, beijar a mão, lavar os pés do carcereiro e agradecê-lo por estar vivo e dizer: meu irmão, eu te perdoo. Você tentou me assassinar, não importa se por alguém que te pagou, te enviou, se foi por ti, se foi a vontade tua, mas eu me sobressaí nas mãos dos médicos terrenos e espirituais. E sobre Jesus me deu a oportunidade de estar aqui te perdoando. Será que Mário está preparado para isso? Será que Mário está preparado para perdoar os irmãos consanguíneos, os parentes, outros, os vizinhos, os amigos de casa espírita, de outras denominações religiosas? Será que Mário está preparado como transeunte para perdoar aquele que vai pisar no seu calo na fila do banco ou na rua, que vai falar-lhe mal, que vai lhe atirar uma pedra? Será que Mário está olhando o argueiro em vez da trave no seu olho?
Sejamos de fato, meus irmãos, os trabalhadores da última hora, nos esforçando, como disse Kardec. O verdadeiro espírito é aquele que faz por onde domar suas más inclinações. E como diz a nossa irmã Línia, que são as prisões materiais e espirituais, porque até na espiritualidade nos aprisionamos aos bens materiais que deixamos aqui, coisas e pessoas. Nós nos aprisionamos aqui no corpo físico, alma. Nós nos apegamos a coisas e pessoas. Nós não queremos deixar os nossos parentes voltarem para casa. Nos apegamos aos pais. Não queremos que eles partam. Preferimos vê-los sofrer ali no leito da dor, sofrermos com ele, prendendo ao corpo físico material. E nós espíritas não podemos fazer isso, porque temos o conhecimento, a certeza de que aquele espírito viverá melhor fora daquele corpo. A saudade será grande, a dor também. Mas na erraticidade, no plano espiritual, não vai ser diferente. Iremos também, se aqui éramos apegados a coisas e pessoas, lá na pátria espiritual não será diferente para muitos. Continuaremos apegados, até que nos conscientizemos, tendo a oportunidade também na pátria espiritual de nos melhorarmos e de nos libertarmos de tudo aquilo, dessas vicissitudes. Precisamos exercitar nas pequenas atitudes, como estou vendo aqui no exemplo que a nossa irmã Claudeci está postando aqui. Precisamos exercitar nas pequenas atitudes, que os milagres são as pequenas coisas que nos circundam. Recebemos tantos milagres a cada dia, a cada manhã quando abrimos os nossos olhos. E não agradecemos a Jesus. Por mais um dia, amanhã é segunda-feira, será que vamos lembrar de, ao abrirmos os olhos, ao vermos que o sol raiou, e dizer, obrigado, Jesus. Que possamos estarmos sempre em sintonia. Que possamos estarmos lendo o Evangelho de Jesus a cada dia, fazendo o Evangelho no lar, refletindo, estudando os livros da codificação espírita e os livros que também fazem parte da literatura espírita. Livros bons esses que só tragam coisas boas, noticiários bons. Temos aí emissoras que só passam coisas boas, filmes bons, filmes que não mostram ações de mata-mata, de guerra, disso, daquilo. Eu posso assistir um filme se for baseado em fatos, algo do passado, em fatos. Eu ainda assisto. Mas está assistindo filme que um homem degladia o outro, que mata o outro, videogame, jamais gostei. Eu acho que eu já era espírita e não sabia. Eu jamais gostei de videogame violento. Só gostei de jogos bobinhos, futebol, voleibol, aqueles joguinhos bobos. Mas jamais gostei de videogame violentos. Vocês acreditam nisso? Quando adentrei a doutrina espírita, que deixei de assistir filmes violentos, de mata-mata, de guerra-guerra, esse filme de ficções científicas que só mostram violências, aquilo me fazia mal. Eu jamais gostei de videogame violento, de jogos violentos, de aventuras violentas. Me perdoe vocês que assistem o FCC, eu não sei nem pronunciar FCF. Para que eu vou assistir aquilo, briga de boxe, de sangrar o outro, perdendo tempo onde eu estou aqui trabalhando, falando do Evangelho de Jesus pelo salário, que é um lugar melhor no plano espiritual? Que é este o salário que o tema da noite nos traz. O salário é o bem que vamos fazer aqui. E a recompensa deste salário será uma morada melhor no plano espiritual. E reencarnarmos numa condição melhor do que estou hoje. Hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. A hora está passando, a gente vai fazer aqui uma leitura do espírito do item 3. A gente falou primeiro do espírito Constantino e agora vamos falar do espírito R. Heine, Paris, 1863, no item 3 deste assunto. Instruções dos Espíritos. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso. Continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios e os filósofos, e por fim os espíritas, nós espíritas, estes que vieram por último,
foram entre tantos anunciados e preditos desde o advento do Messias, quando ele disse que o Pai enviaria um outro Consolador, está lá na Bíblia. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo? Receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Vivemos em coletividade, jamais poderemos viver isolados. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que havia começado. Se Mário hoje está numa posição, Mário hoje tem o conhecimento do Evangelho de Jesus e ele continua se esforçando, Mário vai voltar noutra encarnação no mesmo grau evolutivo ou maior, porque ele vai melhorar na erraticidade e já vem numa condição ainda melhor. E se Mário estaciona, porque aqui na doutrina espírita aprendemos que espírito não regride, estaciona. Então Mário vai voltar estacionado naquilo que ele ali parou e vai dar continuidade ao que ele quis dizer aqui. O amanhã para acabar com a obra que havia começado. Então Mário vai continuar em outra encarnação, a obra que começou agora. Se assim Mário não estacionar nesta encarnação, ainda encarnado. A exemplo de Divaldo. Divaldo está sempre evoluindo como tantos outros, Haroldo, etc, etc, etc. E se eles continuarem no bem, eles vão evoluir em outra encarnação. Assim é Mário, assim é vocês que ora nos assistem e nos escutam. Henri Heine, Paris, 1863. Para finalizar, que a hora é chegada, o tempo passa tão rápido. Jesus e Deus abençoa a solidariedade. Sois todos obreiros da última hora. Empregai bem a última hora que vos resta. Não esqueçais que a vossa existência não é mais do que um instante fúlgido diante da eternidade. Jesus é o nosso modelo e guia. Muita paz, muita luz. Um abraço fraterno a todos vocês, um beijo no coração. Vamos orar. Jesus amado e querido e Maria Santíssima, nossos anjos de guarda, guia, protetores e espíritos amigos que aqui ora nos assistem, os Espíritos Santos. E as vibrações desses nossos irmãos queridos que ora nos assistem tiveram aí, deram a oportunidade de deixar os seus afazeres para estudar conosco o Teu Evangelho, Jesus. Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, Francisco de Assis, Madre Teresa, Martin Luther King Jr. e tantos outros espíritos amigos do bem. Que possa sempre dar assistência e como dão a essa terra amada, terra querida, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Maria Santíssima, flor pura de Jericó, abençoa cada um de nós, homens e espíritos aqui presentes, e todos os que agora nos assistem, aos seus parentes e familiares. Um abraço fraterno, muita paz, muita luz. Obrigado por esse momento de estudo, de oportunidade para levar a mensagem de Jesus. Que Jesus vos abençoe. Um beijo mais uma vez no coração. Gratidão, gratidão. Namastê. Que possamos durante a noite, daqui a pouco, ao desdobrarmos, estarmos dando continuidade a esse Evangelho de Jesus. E que continuemos a ser esse trabalhador da primeira, da última, de qualquer hora. Muita paz e muita luz. Namastê.